Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos para mais uma live. Hoje nós iniciamos uma série de lives aqui na Estúdio U, toda quarta-feira às 19h30. E com isso nós queremos dar as boas-vindas a quem está entrando agora. Eu sou Romildo Lopes, psicólogo aqui na Estúdio U, e já já a gente vai começar oficialmente e aí nós vamos dar continuidade, que é a convidada dessa noite, para poder falar com a gente sobre esse tema tão importante que é necessário a gente rever. Boa noite, Eliane, está me ouvindo? Oi, boa noite. Alto e claro. Que bom! Não sei se Então, vocês estão me ouvindo direitinho. boa noite para Renata Conrads, que é uma velha amiga do tempo de faculdade. Tudo bom, Renata? Está ouvindo a gente? Abração para Renata, para Thaís, que é daqui da ProTseg, da Estúdio também, que está sempre com a gente. Aí, Eliane, acho que entrou alguém da sua turma aí, ó. Ah, se não entrasse. Ai, gente, mas enfim, boa noite para todo mundo que nos acompanha pelo Instagram e que depois a gente vai disponibilizar essa live também nos stories e no IGTV da Estúdio para você poder continuar vendo os temas e conversando e debatendo com a gente. Então, nessa noite que a gente vai discutir sobre violência sexual infantil, eu convidei uma pessoa mais do que especial para mim, que é uma pessoa que acompanhou a minha caminhada enquanto formação na faculdade de psicologia e depois quando eu comecei como trabalho clínico também. Então, com vocês, a palavra aí é Eliane Azevedo, que é uma super mega power psicóloga e que está Fala isso sempre não. aí, que está sempre com a gente. Eu sempre meto ela em umas enrascadas. Ah, vamos fazer um negócio ali? Vamos. Vamos fazer uma semana da Vamos, psicologia? Vamos. vamos. Vamos fazer uma minissérie sobre suicídio, para prevenção do suicídio? Você topa aquele convite que não é bem um convite, é quase uma intimação, né, Eliane? Já tá na batedeira, né? Batendo Já esse tá, daí. já tá em produção. Tá. Mas é isso, gente. Então, nosso boa noite para todo mundo que está chegando agora, para quem acabou de entrar, para quem está entrando aos poucos aí. Eu vou passar a palavra para a Eliane para suas saudações iniciais. Vamos fazer alguma coisa mais formal, né, Eliane? Para suas saudações inicial e cumprimento ao nosso público, à nossa audiência, Eliane. Ok. Eu que agradeço, né? Sempre o convite. São convites mesmo, né? E que eu aceito com um prazer danado, apesar que eu fico nervosa e eu fico, será que vai dar certo? E será que eu vou falar, não vou falar besteira, né? Mas tem sempre todos esses medos, né? A gente, por Sim. mais que seja professor, sempre tem esses medinhos, não tem jeito. Mas é um prazer sempre, né? Tentar contribuir, ter esse tipo de bate-papo, né? Eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que fala muito pouco, claro, né? Mas eu gosto muito desse tipo de dinâmica, dessa conversa. Ah, e o Jonathan, colega, companheiro de trabalho também, né? Apesar de ser engenheiro, eu vou considerar como companheiro de trabalho, porque ele é professor. Jonathan, seja bem-vindo. E a Carlinha também, né? Minha amiga, Sim. mas minha sócia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que a gente consiga realmente alcançar os objetivos, né, Romildo, que a gente Com planejou para essa live. certeza. Então, eu queria dar um oi aqui especial para a Osmarina, que é uma velha amiga minha do tempo de trabalho na igreja e um monte de outras coisas que a gente fazia lá e a gente trabalhava junto. Então, bem-vinda, Osmarina. E a Osmarina está na educação, que é um campo que nós vamos falar daqui a pouco, né? Que apareceu uma das coisas aí que nós vamos discutir. E que é uma Ai, pessoa super importante, né? Super importante também para fazer esse papel de conscientização. O pessoal da ProTseg está entrando, a Natália, todo mundo, o Jonathan também. É o mesmo Jonathan que dava aula na é o FAEM, mesmo Jonathan. Eliane? Ele agora está agradecendo Ah, e dando boa noite a todos. boa noite, Jonathan, seja Faedra bem-vindo. também está aí. Muito bem, seja todo mundo bem-vindo. Eu convidei a Eliane para falar sobre esse tema do abuso sexual infantil porque nós, diante do ocorrido, né, há umas 2, 3 semanas atrás, daquele caso que foi exposto pelo Fantástico, que teve toda aquela mídia nacional, nós percebemos alguns comentários, algumas publicações nas redes sociais, algumas
aparecer aí nos comentários e nas redes sociais, nas discussões de grupos, essa coisa toda, muitos comentários que demonstram uma certa cultura presente aí na sociedade, mas que também demonstram a cultura geral que está aí na sociedade, o que nós podemos chamar de, necessariamente, né, e especificamente de ignorância em relação ao tema. Ignorância por desconhecer alguns aspectos que nós, como psicólogos e profissionais da área da saúde, a gente julga muito importante o pessoal conhecer, todo mundo conhecer. Exato. E aí, eu convidei a Eliane, pessoal, justamente porque a gente tem um trabalho de longa data junto, a gente já discute muitos temas juntos, e junto como, por exemplo, com a Ana, que participou da Semana de Psicologia, bem-vinda, Ana, a gente discute diversos temas, né? E a gente quer, de alguma forma, contribuir para a sociedade para poder mudar algumas concepções e desenvolver aí aspectos de saúde, possibilidades de enfrentamento e de convivência saudável. E aí apareceram nas redes sociais, nos sites de notícias, diversos comentários bastante... não vou falar nem estranho, porque estranho é uma palavra ainda muito singela para o que a gente vê, né? Aparece muita coisa bizarra, na verdade, né? Mas que está aí na cultura, né, Eliane? E aí, diante do caso da menina que foi abusada durante 4 anos e que chegou à gravidez quando ocorreu aos 10 anos, não vamos entrar na questão do aborto, mas na questão do abuso em si. A gente ouviu questões como, por exemplo, né, uma própria funcionária da área da saúde no hospital falando, ela gostou porque se calou, gozou durante 4 anos. Esse comentário eu destaquei para a gente poder conversar. Depois eu vi uma personalidade da área religiosa, não vou falar o milagre, vou falar o milagre e não vou falar o santo, como diz o ditado católico. Por 4 anos e não disse nada, gosta de dar e então assuma as consequências. Olha os tipos de comentários, né? E uma outra que é da área da educação, a professora falando, já tinha vida sexual ativa, né? Há 4 anos com esse homem, deve ter sido bem paga. Então, eu separei esses 3 comentários assim como uma máxima, né? Vamos fazer um estudo de caso, né, Eliane? Em cima desses comentários, porque para nós fica claro algumas crenças, como nós até colocamos o nome, né? Revendo crenças em relação ao abuso sexual. E aí eu queria que você discorresse um pouco sobre esse tema aí, por exemplo, daquilo que você julgar desses três aspectos que eu elenquei, por qual você quer começar, porque são tantas coisas, mas por qual você quer começar para a gente poder começar a desmistificar e rever essas crenças e ver o que é certo, o que é errado do ponto de vista psicológico e o que é possível fazer também, né, Eliane? Como a gente colocou como título, né, a questão das crenças, é interessante a gente apontar, vamos dizer assim, que quando nós utilizamos a palavra crença, a gente não está falando de crença religiosa. Exatamente. A gente está falando de crença de uma forma geral. Porque o que são crenças? É todo pensamento ou toda ideia que o indivíduo estabelece, vamos dizer assim, como verdade para si. Então, justamente por isso que independe de aspectos religiosos. Podem ser aspectos políticos, podem ser aspectos sociais mesmo. Então, assim, independe. Então, de uma forma geral, as crenças, essa convicção, essa coisa forte, vamos dizer assim, que o indivíduo tem dentro de si. E aí eu fico pensando o seguinte, quando a gente fala das questões, principalmente de cunho sexual, vamos dizer assim, elas sempre são muito cheias ou muito recheadas de tabus, né? Mas, e aí, pensando em tabu e pensando em crença também, vamos dizer assim, nós temos, por exemplo, crenças que hoje já foram, pelo menos de uma forma geral, né? Elas já foram melhor, vamos dizer assim, assimiladas pela sociedade. Então, por exemplo, uma crença, negros são inferiores. Sim. Justamente por isso se escravizava, se subjugava, né? A mão de obra, né, escrava. Mulheres são inferiores. Por isso que mulheres não iam para a escola,
né? Elas não precisavam ser escolarizadas, né? Por isso que elas eram subjugadas, vamos dizer assim, dentro do ambiente familiar também. Ou a gente pode falar, por exemplo, de outras questões, como doenças também, que no início delas, as pessoas sempre têm vários estigmas, várias ideias muito preconceituosas em relação a elas, e depois, com o tempo, isso vai se desmistificando, né? Então a sociedade vai entendendo melhor, vamos dizer assim, o que é e vai modificando. Quando a gente entra nessa questão do abuso sexual em si, justamente porque as questões de sexo e sexualidade são aspectos extremamente relevantes para o indivíduo, mas ao mesmo tempo são aspectos extremamente melindrosos para a sociedade de forma geral. Então, eu gosto muito quando alguns autores, eu não sei se você vai se lembrar, Romeu, das nossas aulas de terapia de família, né? Mas Uhum. eu gosto muito quando alguns autores brasileiros já estão mudando o termo abuso sexual e utilizando ofensa sexual. Por quê? Que mais, Quando eu falo de abuso, eu estou falando de algo que pode acontecer, só que não pode ser demais. E aí vem o abuso, por exemplo, de álcool, né? Porque Sim. todo mundo toma socialmente o álcool. Só que alguns abusam desse uso. Então, é como se, de alguma forma, a gente estivesse falando que pode-se utilizar a criança como objeto sexual, porque é exatamente isso que o abuso significa, vamos dizer assim, né? Pode-se utilizar a criança como objeto sexual, mas não pode abusar disso. Que Então, é extremamente ridículo, né? Diga-se de passagem. e que está realmente tudo errado. Então, a gente tem, nos países de língua inglesa, o termo diferente, ofensa sexual, porque alguém foi ofendido, alguém foi invadido, entende? Alguém foi. Qual o termo que eu posso utilizar? São tantas coisas ruins que até me perde assim a É, palavra. Então, o abuso, que eu gostaria de chamar de ofensa, é utilizar essa criança como objeto de prazer sexual. Essa criança ou esse adolescente, né? Então é disso que a gente está falando. E infelizmente esses comentários que gozou e agora que engravidou, que foi não sei o quê, sabe, são tão ofensivos quanto o próprio ato. exato. A Carla tinha, só te interrompendo um pouco, e Pode espero falar. não interromper a linha de pensamento, a Carla tinha comentado Hum. agora há pouco. Infelizmente, ela colocou assim, infelizmente esses comentários demarcam, né, o nosso território. E eu acho que talvez a questão da ofensa para o abuso é justamente isso. É, nós temos, o nosso corpo, ele tem limites, ele tem um limite corporal, tem um limite evolutivo, tem um limite de expressão corporal, de desenvolvimento, tem toda uma questão de limite para se chegar à vida adulta e se gozar verdadeiramente daquilo que é uma plenitude da sexualidade humana, né? Se a gente pode dizer assim, plenitude da sexualidade humana. Mas É. de forma madura, digamos assim, tanto psicológica, quanto biológica, quanto social, né? Entrando nesses três aspectos da vida do ser humano. E essa ofensa, como você coloca, essa mudança de termo, ela é justamente uma invasão num território para o qual não está pronto, não está apto, Exato. não é para este momento. Houve Aham. uma invasão de território, uma invasão de limite. Como você disse na semana, na primeira semana online de psicologia, fazendo propaganda, ainda está lá, ainda disponível, Aham. os limites da formação do sujeito, nós temos esses limites que nos compõem e que nos delimitam como sujeitos. E a criança, o adolescente, o indefeso, eles têm Exato. esses limites corporais, esses limites de desenvolvimento que estão delineando quem eles são e quem eles serão a longo prazo. E a ofensa Exatamente. sexual é uma intromissão, uma invasão desse território, como a Carla disse, como você disse, né, um objetificar esse aspecto que ultrapassa qualquer limite de possibilidade de desenvolvimento. Então,
Eu acho interessante eu não me lembrava desse conceito de ofensa para abuso, mas realmente faz mais sentido Sentido. no nosso linguajar, né? Na língua portuguesa, Exato. nesse conceito linguístico, nessa matriz linguística que nós temos. Então, trabalharmos a ideia de que a sexualidade humana ela é para ser vivida a partir de um momento que há uma maturidade para o entendimento disso tudo, de maneira em que o corpo, o psiquismo e o social no qual essa criança vai se tornar um adulto, poderá viver isso. Enquanto criança e Exato. adolescente, ainda está em desenvolvimento. É um território ainda em formação. Como que uma outra pessoa tem a indecência, digamos assim, né? Se acha no direito de invadir esse ambiente, esse espaço. território, esse espaço. Então, que a pessoa está o abusador, o ofensador, nem sei, né? Qual o termo que a gente O usaria agora? ofensor, sei lá, O verdade. Agora ofensor, até eu embaralhei. agora deu um bug aqui. A pessoa, a ofensiva. O comedor, nossa senhora, isso não vai monetizar. Cometedor de crime, o criminoso. Mas nós entendemos. Exato. Ai, meu Deus. Eu estou tentando segurar as palavras aqui, mas não deu certo. O criminoso, você me conhece a língua, né? O criminoso está invadindo e quebrando um limite. E esse limite ele é muito tênue e ainda está em desenvolvimento. Isso é o que a gente vai ver depois, né? Vai trazer consequências a longo prazo na formação da personalidade e do indivíduo, né? Renato, não é ato falho, criatura, é só o português saindo, fica quieta. Mas olha, Romilton, quando você fala da questão de desenvolvimento, é extremamente importante mesmo, porque é lógico que o indivíduo, ao longo da vida inteira dele, até a velhice, ele está em desenvolvimento. Exato. Mas o que a gente precisa destacar para a sociedade é que esta criança está no seu desenvolvimento, vamos dizer assim, total. Porque sexualmente ela não está pronta. Ela tem questões de sexualidade que são diferentes das questões de sexo, propriamente dito. Né? Da prática sexual. Lógico, isso, da prática sexual. É lógico que nós somos seres biológicos. Então, no momento em que uma criança de qualquer forma for estimulada nesse quesito, vamos dizer assim, ela vai sentir no corpo dela sensações tão estranhas que para um adulto, por exemplo, poderia ser prazeroso. Poderia ser muito bom e querer perpetuar aquilo. Mas para a criança, e aí de novo para mim entra a palavra ofensa, sabe? É tão ofensivo, é tão angustiante para ela essas sensações que vão emergindo no corpo dela, que isso assusta. Né? Exatamente. E ela não sabe lidar com isso porque não está pronta, não está na hora. E um outro detalhe também, né? Agora me fugiu a parte neurologicamente falando, né? Onde o cérebro adolescente, por exemplo, ele não está totalmente formado a ponto de poder fazer escolhas. Então, se o cérebro adolescente ainda não está pronto para isso, como é, Romilton, que eu posso dizer que uma criança escolheu ficar numa situação dessa? Exatamente. Como é que eu posso dizer que uma criança escolheu sentir prazer, escolheu gozar, escolheu isso, escolheu aquilo outro? Pegando essa sua fala, a gente precisa até entender algumas coisas, né? A Carla, que dava aula de gênero e sexualidade para nós na faculdade, mas a gente conversava bastante isso na terapia de família também, e nos nossos demais encontros e tudo mais. Alguém respondeu ali, a Tairã Mariane. Tainá Mariane. Córtex pré-frontal. É o córtex frontal. Mas a experiência da sexualidade ela é uma experiência que tem que fazer, além da questão biológica, ela é uma questão, o gozo em si, ela é uma questão de sentido. Mesmo na vida adulta. Exato. Agora, se eu como adulto, se você como adulta, numa relação de
de marido e mulher, numa relação de namoro, ou numa prática sexual casual, cada um com o seu, né? Uhum. Uhum. Se aquilo não nos faz sentido, aquilo não nos complementa e, de certa forma, nos desintegra como ser humano. É desintegrativo para nós, não é integrativo, não é formador de personalidade. Aí, como a Ellen está colocando, além de criar toda uma culpabilização, né? Não foi bom, a gente como adulto faz isso, o sexo não foi bom, aí a gente começa a se medir com outros. Se a gente como Isso. adulto tem todas essas questões que compreende a sexualidade de uma maneira Aham. mais ampla, imagina para uma criança que não conhece essa linguagem, não conhece os conceitos verbais mesmo, os linguísticos relacionados à sexualidade, relacionado à prática sexual, e desconhecem as reações corporais que isso traz na vida dela. Exato. Isso é totalmente invasivo. Aí, uma das Uhum. coisas, a primeira crença que eu acho que a gente deveria quebrar é essa ideia de que a criança estava entendendo, estava gozando e querendo ficar com isso. Isso é inadmissível. Uma criança não entende da Uhum. prática sexual. Ela está tendo Não. reações que ela não está conseguindo nem manejar, como diz a François Adolto. É o adulto quem ajuda a criança a interpretar o mundo, e nem numa situação de ofensa sexual, ela está sendo invadida, ninguém está auxiliando ela a entender nada, e ela não tem habilidade corporal, digamos assim, nem mental, para entender o que está acontecendo. Não. Começa por E, aí. e você vê, você colocou essas questões ou essas situações em relação ao adulto, né? Então vamos pensar que de repente a gente tem algum tipo de contato ou algum tipo de relação sexual mesmo que de repente você nem estava tão afim disso. Acaba sendo de alguma forma agressivo para a gente. Sim, Acaba sendo de alguma forma desconfortável. Agora, gente, aí vamos. A própria pessoa que saiu falando essas coisas deveria voltar o pensamento ou a reflexão justamente para isso. Esta criança pediu isso. E a gente ainda tem uma outra coisa, né, Romildo, que a gente ouve muitas pessoas falarem que a criança ficou se insinuando. O criminoso diz isso, né? O abusador diz isso, que a criança ficou se insinuando, isso é tão né? ridículo, né? Chega a ser bizarro, né? Chega a ser bizarro ouvir esse tipo de coisa, porque se a criança não tem nem como fazer escolhas básicas, vamos dizer assim, ali do dia a dia, como que uma criança vai escolher iniciar a atividade sexual por conta própria? Exatamente. É um pensamento tão rasinho, a gente não precisa fazer reflexões tão profundas para isso, É o que eu ia né? falar agora, te interrompendo mais uma vez, né? Você que é a Pode convidada falar. que deveria estar falando. Não, é uma Não, troca. é uma É, visão distorcida da parte do criminoso, né, exato. a respeito da sexualidade humana. É entender que a Uhum, sexualidade humana é só isso. É um ato de toque biológico, o que se aproxima bastante da sexualidade, digamos assim, animal, que é a cópula, né? Que é a troca de fluidos corporais para a geração de alguma coisa e provocar algum tipo de reação. Então, entender a uhum, sexualidade humana por esse prisma, que é uma cultura bastante presente ainda na cultura brasileira, né? De entender a sexualidade humana apenas pelo âmbito sexual biológico, né, de resposta fisiológico da biológica, coisa. fisiológico, Uhum, digamos assim, que vai dar uhum, algum tipo de prazer e tal, isso é uhum, extremamente empobrecedor da sexualidade humana. Esse é um aspecto. O segundo uhum, aspecto é, ninguém fica numa situação de abuso sem algum tipo de ameaça. Essa é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. exato. Estudos de casos de abuso vão sempre mostrar que o criminoso, não vou nem usar mais o abusador, né? O criminoso Uhum, sempre tem algum tipo de ameaça. Se você contar para os seus pais, eu vou matar seus pais. Se exato. você contar para os seus Uhum, avós, eu vou contar para os seus avós, vou matar seu irmão. Alguma coisa vai ter. Vou uhum, cortar você, vou não sei o quê. Ou até mesmo, às vezes, acontece até a violência. Além da própria invasão corporal, que já é dolorosa, imagina um adulto, não uhum, precisamos, né, viajar muito longe uhum, nas ideias, um uhum, adulto com o corpo de uma criança. Tá incompatível. Não exato. tá. Então, essa é uma crença que não é porque estava há 4 anos e que estava bom. Gente, na situação de ofensa sexual, de abuso sexual, né, o criminoso sempre envolve algum tipo de ameaça. Algum Sim, tipo de... E às vezes ela é implícita, né, nem explícita, né, Eliane? exatamente. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Quando uma criança começa a ser ofendida sexualmente,
ela não permanece nessa situação porque ela está gostando coisa nenhuma. Tá? Então, ela está nessa situação e ela permanece nessa situação porque, primeiro, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe para onde correr. Segundo, que ela está sendo ameaçada. Agora, Romilton, como a conversa vai lá e vem cá, né, e a gente vai puxando assim, me lembrei de uma coisa. Uma das situações, ou uma das questões que faz com que uma criança, em muitas situações, tenha muita dificuldade em lidar com essa situação, é um dizer que normalmente a gente tem, que o abusador é um monstro. Quer dizer, uma criança, ela vive num mundo de fantasias. Então ela vai dentro da mente dela montar essa imagem. Poxa, alguém que pode me ofender, alguém que pode me machucar é um monstro. Então o Que vai me monstro de destruir. repente tenha um olho só ou tenha 10 olhos. Não, a gente precisa parar com esse negócio de que é um monstro, porque não é. Sabe quem que é, Romildo, que faz isso? É o pai, é o padrasto, Padrasto. é um tio, é um irmão, Ou feminino também, né, entende? Eliane? Oi? Vamos colocar o feminino, que senão depois os homens vão ficar Ah, todos sim. bravos. Não, É uma desculpa. Ou mulher, a mãe, é uma mãe, né? é uma madrasta, é uma Porque tia, né? realmente existe muito. Não, de repente não é tão divulgado, mas é lógico que também existe. Então, assim, aí a gente fica criando esse tipo de imagem na cabeça das crianças. E Romilton, como é que ela vai se defender daquele tio amoroso? Porque se aquele Exatamente. tio é tão bom, ele é tão simpático, ele me dá presentes. Então, será que o que ele está fazendo, mesmo que eu esteja me sentindo tão mal, será que deve ser tão ruim assim? A culpa aumenta ainda mais, porque ela não está Sim, gostando do que está acontecendo, mas aquilo que está acontecendo com ela é com quem deveria protegê-la. E sim. aí ela fica sem saber o que fazer. É lógico que vem, sim, as ameaças, né? Vou Eu queria matar isso, destacar. vou matar aquilo outro. Pode falar. A gente está trabalhando, falou, deu destaque nas ameaças explícitas, né, de morte Uhum. e bater, essa coisa Sim, toda, sim. mas geralmente as ameaças implícitas, como a Luana destacou lá atrás, são Uhum. ameaças que vão marcar mais profundamente, não sei, mas que marcam também profundamente esse psicológico, Uhum. o psiquismo da criança ou do adolescente, porque são marcas que vão, por exemplo, prejudicar a autoimagem, as relações Isso. sociais, as relações Uhum. familiares. Então, nesse Uhum. sentido, a Luana destacou bem. A Carla falou Uhum. lá, o ECA destaca que é dever de todos, do adulto, né, cuidar, manter e desenvolver a dignidade humana. Exato. E como a gente disse, a criança não entende as coisas, não tem uma estrutura linguística, verbal, de consciência a respeito do mundo. Quem tem esse papel, independente do ECA ou não, que é o aspecto legal, a gente tem que trabalhar sempre pela via legal, é óbvio, Uhum. mas assim, Uhum. olhando para a pessoa de uma maneira geral, quem tem que trabalhar isso mesmo é um adulto. Ah, a criança se insinuou. Isso é uma mentira. Se ela se insinuou é porque ela aprendeu de alguém que isso é legal fazer nessa época. E o que não é. Exato. Você que é adulto, que deve saber que não é a época para fazer isso. É da Exato. nossa responsabilidade como adulto, independente de seja lá o seu parentesco ou não, criar o que a Luana está chamando ali de rede de proteção da criança em desenvolvimento. E Uhum. para isso não precisa uma super mega estrutura, não. Ensinar a criança, educar a criança a respeito dos limites corporais e o que não deve acontecer, o que ela não pode realizar e de como o corpo dela ainda não está preparado, o psiquismo Exato. dela não está não preparado para essas relações. Eu acho que E, isso é uma das coisas interessantes que nós uhum. devemos destacar nessa relação. Exato. E aí tem um ponto também bem importante, que é o seguinte: quando a gente está falando de ofensa sexual, a gente não está falando só do ato sexual com penetração. Porque as pessoas também têm esse tipo de questionamento, né? Ah, mas Sim, houve penetração? Gente, não interessa se houve ou se não houve. É houve uma ofensa, invasão. é abuso. Então, a gente tem que destacar: abuso sexual são carícias,
que são feitas na Toques. criança. São toques nas genitálias, na mama dessa criança. Fazer essa criança tocar o corpo desse adulto, isso é ofensa. Colocar Sim. essa criança, ou submeter essa criança a imagens de relação sexual, né, no caso a pornografia, também é ofensa. Então a gente ainda tem muito como sociedade a caminhar nesse sentido, porque a gente precisa se desvencilhar mesmo de uma série de preconceitos, né? É como se estupro ou como se abuso sexual fosse só o ato em si de penetração, quando não é. Isso isso que você está falando vai ao encontro do que eu tinha falado até um tempo atrás. Quem pratica a ofensa sexual geralmente tem essa ideia reduzida da sexualidade, que entende que sexualidade e prática sexual é somente uma penetração. Exato. É a dificuldade, por exemplo, de alguns casais onde o homem entende que gozar é ter ereção e ejaculação. E aí a mulher fica como nessa história, né? Que a coisa é bem mais diferente, né? O gozo feminino é totalmente diferente. O gozo Exato. é bem mais amplo, né? Isso na vida adulta, isso para a vida adulta. Exato. E aí o pessoal tem essa visão de sexualidade e acha que abuso, ofensa sexual é só a penetração em si. Não é. E aí a Carla destacou ali, abusador também é mulher. Nós reiteramos isso, Carla, e já refizemos essa fala. Homem, Assim, mulher, isso, e enfim, lembrar também, por exemplo, qualquer isso, gênero é capaz adolescentes, de... e É capaz de... adolescentes também podem ser abusadores. A gente também não pode se esquecer Exatamente, disso, exatamente. né? Porque adolescentes também podem abusar de crianças ou de adolescentes mais novos. Então, às vezes na fala da gente, a gente reduz muito, né? Mas é um cuidado e é uma preocupação que tem que ser levantada. Existem abusadores de todos os gêneros. E um outro ponto, em todas as classes sociais. Porque o povo gosta muito Exato. de falar também que abuso sexual acontece com gente pobre. E Não é? não é. E E a não gente é. sabe que não. Então, está em todas as classes. Em todos os níveis socioeconômicos, infelizmente, o abuso se apresenta. Inclusive, já vamos entrar num tema que você tinha me perguntado nos bastidores, quando a gente estava preparando. Esse tema é bastante complicado. Você conseguiu lembrar o texto, né? Não sei. Vamos lá. Não, eu não trouxe. Ainda bem que eu não trouxe. Vou jogar você na fogueira agora. Não, por favor. Antes de eu continuar, gente, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, pode postar aí que a gente vai falando e vai fazendo bem interativo para o pessoal Deixa eu só e tirando a dúvida destacar também. uma coisinha aí, enquanto Sim. você pensa agora na outra pergunta que você vai fazer, que você não vai fazer mais aquela. Porque eu não trouxe. Mas olha, você vê, né, como que as questões de abuso, de ofensa sexual, elas estão no contexto, vamos dizer assim, da humanidade o tempo todo. Então sempre existiu isso. Não é agora que está aparecendo. Não, sempre existiu. Agora você vê, no Brasil, de forma legal, né, vamos dizer assim, como crime mesmo, né? Só em 1973 é que isso veio a ser visto mais de perto e realmente como crime, né? Pensando no caso daquela menina, agora, mas se eu não me engano, de 8 anos de idade, né? Araceli. Então ela foi raptada, ela foi estuprada, ela foi drogada e depois queimada, morta e queimada, né? E depois de 6 dias o corpo dela foi encontrado. Então, a partir daí, né, é que em 1973 é que, por isso 18 de maio, né? É bom a gente destacar também. Então, assim, esse povo arruma data para tudo. Mas, meu povo, infelizmente, algumas datas vieram de tragédias, né? Vieram de crimes. Né? Para lembrar, para destacar, para que isso nunca mais aconteça, né? Então, só um dado histórico aí, vamos dizer assim. Eu ia falar, você tinha falado, né? Independente da classe social, tanto para ricos, para pobres, classe média e tudo mais, isso não é do ser humano infelizmente é do ser humano essa característica de cometer abusos em relação a outra pessoa. E aí Deixa eu eu só ia falar uma. Fala, pode falar.
Eu ia comentar na hora que você falou do adolescente, né? Às vezes o abuso não é só com disparidade de idade, De né? Uma idade. diferença de idade. É quando não quer mesmo entre. E aí a gente amplia o abuso, não fica só no sexual infantil ou na Uhum. ofensa sexual infantil, mas aquele abuso que é quando alguém não quer, quando uma das partes não quer e o outro força, isso também é abuso. Isso é uma É. ofensa. Se não há uma Uhum. concordância, não há um desejo presente, por que fazer isso? Então, por que Exato. forçar o outro a ter um tipo de relação quando não quer? Então, Uhum. são coisas que a gente precisa mudar no que se chama de sexualidade ou de prática sexual. Isso na vida adulta. Exato. Para Uhum. adolescentes e crianças, isso permanece a lei. É proibido por uma Uhum. questão psicológica também, não dá, porque não está em tempo, não é época, não é possível do desenvolvimento nessa prática, né? Uhum. Você ia Verdade. falar? Pois é, não, meus aluninhos, né, os meus ex-aluninhos mandando beijinho, me dando tchau, né? Deixa eu dar só mandar um abraço para eles também. Mas olha só, Romildo, o que eu queria também destacar, porque nós falamos das questões sociais, né? Não é segredo para ninguém que eu sou religiosa, né? Sim. Então, justamente por isso, eu me vejo no direito, né, vamos dizer assim, de dizer que as nossas crianças não estão protegidas só porque temos uma religião, Era esse né? assunto que eu ia entrar e vou retroceder, mas que bom que você entrou. Nós, infelizmente, eu gostaria, né, que fosse assim, mas infelizmente não é. Né? Sim. Então, os criminosos estão em todos os lugares. Eles estão nas escolas, eles estão nas creches, mas eles também estão nas igrejas. Exatamente. Né? Então, nem todos os que estão congregando, e isso também depende do tipo de crença, católica, budista, evangélica, né? Espírita, e independe também. Em qualquer uma dessas denominações religiosas, vamos dizer assim, esse abusador pode estar. E Então, aí, infelizmente, o campo religioso não é proteção total contra isso. exato. E aí tem um aspecto que eu queria, você falando me fez lembrar. Enfim, né? É, piada interna, gente. É, Exato. Super interna, no, por favor. super interna. No campo religioso, no campo religioso, ou de espiritualidades, ou de filosofias de vida, o que a gente, além dessas crenças todas relacionadas à própria sexualidade, a gente ainda encontra algumas crenças que devem ser totalmente quebradas, enfrentadas e confrontadas mesmo. Ah, é porque foi o demônio, porque foi um espírito ruim, a influência do mal. Isso. Olha, Esse demônio não aspecto, você incorpora vê. ninguém para transar com o outro com menor indefesa. Não, isso aí pode ter Não, isso é. certeza. É a Mas, sua concupiscência, me desculpe, eu conheço o exato. linguajar cristão principalmente, né, religioso, então é a sua Uhum. concupiscência que está Isso. usando dessas questões todas para satisfazer um desejo mórbido seu. Exato. Coloca esse seu desejo no canto e não toque em pessoas que Uhum. não podem ou não devem ser tocadas, invadidas, não devem ser tocadas mesmo sem Uhum. consentimento. Então não vá Exato. justificar-se por mal, demônio, Uhum. influência, enfim, seja lá o que for o nome que se dê a essas coisas. Uhum. Porque, como dissemos anteriormente e reforçamos, isso é uma questão humana que deve ser tratada como humano. Não é demônio, não é monstro, não é mal, né, Eliane? Isso, e é preciso lembrar que isso é patológico. Exato. É E patológico. aí, Mas apesar de ser também patológico, é crime. Porque senão a gente entra naquela exato. coisa, não, é doença, coitadinho, né? Coitadinho da vítima, Vamos. Coitado da vítima né? que está ali, né? Coitadinho E, da e, vítima. e nesse aspecto, eu tiro o chapéu, e você sabe muito bem por causa de quê, justamente da iniciativa da sua denominação religiosa, naquele movimento que vocês têm, que é fantástico, que é Hum, basicamente como essa minissérie da que a gente vai fazer agora, que vocês anualmente fazem todo esse trabalho isso. de Uhum, conscientização, de mostrar para o aham, povo, olha, tem que denunciar, a violência isso. não pode. Então, isso são É o sinais de esperança de projeto, que... aham, é o projeto Quebrando o Silêncio, né? Exato, eu não Então, o estava lembrando o projeto nome, mas é Quebrando o esse. Silêncio, ele destaca tanto as questões de abuso quanto as questões de violência.
Então, a cada ano a gente destaca um tipo de violência, né? Então, violência contra o idoso, violência contra a mulher, e isso é discutido e é dito e é estimulado que seja denunciado. Porque aí, você vê, a gente tem um problema, vamos dizer assim, também, da família tradicional, nesse sentido, de que tudo que se acontece ali dentro tem que ficar ali dentro. Então, os abusos, por exemplo, o incesto é um tabu. Então, ele acontece ali dentro do seio familiar, vamos dizer assim, e é terminantemente proibido dizer qualquer coisa. Então, assim, como é que eu posso dizer? Essa coisa, vamos dizer assim, né, que se coloca, esse invólucro, né, que se coloca na família, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Família é preciosa? Eu mais do que ninguém concordo com isso. É a Só que base. existem mazelas que infelizmente acontecem dentro do ambiente familiar e no caso de ofensa sexual, como nós estamos dizendo aqui, precisa ser denunciado. E Exatamente. o projeto Quebrando o Silêncio tem justamente esse objetivo. Por isso esse nome, Quebrando o Silêncio. Isso não pode ficar às escuras. Não pode Exato. ficar calado. E como a Carla disse anteriormente, a Carla e a Luana disseram anteriormente, né, criar essa rede de proteção. O que é uma rede de proteção? Criar essa rede de proteção é justamente criar alternativas para que esses tabus sejam tocados, esses problemas sejam evidenciados e soluções sejam propostas também, porque não adianta você evidenciar o Exato. problema e não colocar a solução. Qual que é a Exato. solução? Falar sobre. E como a gente tem tempo, eu gostaria de entrar num assunto que é bastante discutido e problemático, e aí eu vou chamar a Carla para essa conversa ali nos comentários. Mas antes disso, Eliane, alguém perguntou aqui nas perguntas como que eu faço para entrar em contato com os responsáveis por esse projeto. Vocês têm um site, se eu não estou enganado, não é isso? Tem o site, se eu não estou enganada, mas depois eu posso colocar lá nos comentários aqui do vídeo quando você postar lá. Mas se eu não estou enganada, é só colocar Quebrando o Silêncio. Então aí tem materiais para adultos e materiais para crianças também. Gente, para deixar mais claro, vai no Google, procura Quebrando o Silêncio, iniciativa da Igreja Adventista. Da Igreja vamos Adventista. falar, Se não me vamos engano, é falar quebrandosilencio.org.br. Acho que é assim. alguma coisa nesse aspecto. Vai lá que você vai encontrar, é um material fantástico. Eu, na época, quando eu conheci, eu gostei e dei meus parabéns, porque eu vim de uma determinada instituição religiosa, milenar, bimilenar, e que não se fala muito sobre isso, desses assuntos, e não tem um projeto específico sobre isso, né? Sempre se trabalha muito debaixo dos tapetes ali. Mas, enfim, né? Voltando ao tema. Então, como fazer para quebrar essas crenças, para mudar essa mentalidade da sexualidade tão fisiológica, tão biológica, tão ligada ao biológico? Eu vou chamar a Carla porque, se não estou enganado, o irmão dela fez uma postagem, ou ela fez uma postagem esses dias, e eu comentei da importância da educação sexual. E aí, alguém comentou, e ela comentou também, eu falei assim, talvez a primeira pergunta que se deve fazer é o que o povo entende por educação sexual? Exato, e aí, verdade. não pode falar de sexualidade para criança. Espera aí, a gente fala de tudo para criança, não vai falar de sexualidade, que é algo da vida, que vai compor a vida dela, a personalidade dela. Aí, gente, nós temos que entrar no assunto que é as diferenciações. Uma coisa é educação sexual, outra coisa é ensinar a prática sexual. Isso tem uma diferença gigantesca. Quando nós, da psicologia, defendemos a educação sexual, é voltado para esse aspecto de conhecer os limites corporais, conhecer o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, a plenitude, as fases corpo, né? Conhecer o corpo, as fases de desenvolvimento. Isso. É uma diferença gigantesca, porque é necessário. Exato. Extremamente necessário. Extremamente necessário, porque daí a própria criança vai colocar limites e vai ter aonde recorrer. Se não for com os pais ou com a mãe, porque às vezes é difícil falar certos assuntos com os pais ou com as mães, né? Com um professor, com quem tem mais possibilidade, que tem mais abertura, alguém da igreja, alguém do grupo lá de parentes, alguma coisa nesse sentido. A educação sexual, quando nós da psicologia defendemos, é justamente apresentar à criança esses limites necessários e o respeito a esses limites necessários na formação da subjetividade dela e nas fases de desenvolvimento, né?
Exato, porque você vê, a gente fala de desenvolvimento, né? Psicólogo gosta dessa palavrinha, né? É, Mas assim, fases de desenvolvimento. Então, em cada fase, a criança precisa de atenção e de cuidados bem específicos. E sim, isso tudo vai formando, ou vai constituindo, vamos dizer assim, justamente essa sexualidade. Né? sim, Porque no momento em que eu ensino a criança como usar o banheiro, como se higienizar, é um entendimento do próprio corpo. Né? Quando eu digo para ela, olha, aqui pode tocar, aqui não pode tocar. E outra coisa, né, Romildo? Falar o nome das coisas. Porque o povo tem mania de ficar exato. dando apelido, né? É Uns peca, apelidos algumas coisas bem que nada a ver. olha, tem uns apelidos que eu tenho mais vergonha de falar os apelidos do que o próprio nome das coisas, né? Exatamente, Então, assim, por que ficar inventando, sabe? Ficar criando histórias de onde, sabe, que a criança mais cedo ou mais tarde vai perceber que não se encaixa, exato, que não tá legal. Então, a gente mesmo, enquanto pai e mãe, vamos dizer assim, fica criando esses tabus em volta dessa questão. Sexualidade é o todo do indivíduo. Quanto melhor emocionalmente, vamos dizer assim, esse indivíduo está, ele estará pronto e bem para a sexualidade na vida adulta e para o sexo propriamente dito na vida adulta. exatamente, exatamente. Né? Quando eu estava pensando no que falar nessa live depois que eu te convidei, eu estava Hum. pensando justamente em analogias para explicar para as pessoas numa linguagem que todo mundo possa entender, porque às vezes fica difícil. A gente não ensina matemática para as crianças? Você não começa ensinando eu nem lembro mais das aulas de matemática, gente. Eu não sou bom. Meu negócio é Ah, conceito, filosófico, psicológico, por aí vai. hum, Mas ninguém hum. começa ensinando, né, a raiz quadrada de não sei o quê, o quadrado da hipotenusa com mais não sei o que lá. Me Aff. desculpem, eu sou péssimo nisso. A gente Eu também. ensina, e aí tá Jean Piaget para ensinar as fases de aprendizagem da criança, Vygotsky e Aham, todos os outros autores da educação, uhum. a gente ensina, como você falou, conforme a criança é capaz de ir aprendendo. De Não é para você entender. vai chegar numa criança de 5 anos e vai falar, olha, como que funciona o sexo humano? Não, não é por aí. Educação sexual é respeitar esses limites e a capacidade de decompreensão que a criança tem. Se a gente Isso, ensina dentro que de cada 2 mais fase. 2 é 4, a criança não absorve que 2 mais 2 é 4 com 6, 7 anos. Ela absorve que Uhum. 2 maçãs mais 2 maçãs dão 4 maçãs. E Porque por é aí vai. Então, concreto. porque é Aham, concreto, a gente vai ensinando uhum. devagar e aos poucos. Você não precisa Isso. ensinar para a criança, lá com 5, Uhum. 6 anos, que ela tem que fazer Uhum. isso na fase adulta. Não. Olha, como Exato. você falou, o limite do corpo aqui não pode, aqui só o papai e a mamãe, só o médico quando for olhar, a médica quando for olhar. Uhum. E isso Uhum. é orientação que tem que ser feita. E aí a Renata está falando ali, essa orientação sexual deveria também ser feita para os pais. Principalmente para os pais, porque os pais são mais perdidos na hora de ensinar os filhos a respeito de sexualidade do que os próprios adolescentes, né? Então, agora Como a você Eliana vê. disse, tem uma dificuldade de falar sobre essas questões todas de sexualidade e como falar isso, né? Exato, mas por quê? Porque tudo isso ainda está envolto de tabus, né? Então, Exato. assim, as questões de sexo e de sexualidade, a gente precisa entender isso, são naturais no indivíduo. É lógico que ninguém vai sair fazendo sexo no meio da rua, né? Não é esse o Então, objetivo. venhamos e convenhamos, né? Cada coisa, lógico, no seu lugar. Agora, Exato. é preciso desde muito cedo fazer com que a criança, por exemplo, entenda o próprio corpo. Que a criança conheça o próprio corpo. Isso é sexualidade, isso não é sexo. Exato. Sexo é outra coisa, como você já pontuou lá no início, na vida adulta. Entende? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E aí me veio um outro detalhe aqui. Em muitas situações, quer dizer que não é detalhe coisa nenhuma, né? Mas em muitas situações, a criança chega a dizer que está sendo abusada. Só que ninguém acredita nela. É isso. Porque criança mente, né? Porque a criança está Imagina. mentindo. Então, assim, pode acontecer de uma criança mentir numa situação como essa? Até pode. A gente não pode duvidar. Porque ela Sim. pode ter sido orientada por alguém a Exato. dizer tal coisa, né? Aí já entra outros crimes também, não é verdade? Mas essencialmente, ou na maior parte das vezes, essa criança não está mentindo.
O problema é que essa criança, ela não está sendo ouvida. E ser ouvida não é só escutar, porque entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas aí muitas mães não dão conta de ouvir e fazer o que tem que ser feito em relação a isso. Então E é os pais também, né? preferível, então aí é preferível fingir que não está Acontecendo nada. ouvindo, que não está acontecendo nada, e que é mentira da criança. Essa criança está fantasiando. Essa criança Exato. sonhou com alguma coisa e agora está me falando. Então, existem uma série, né, Romilton, de sinais. Agora, a gente também tem que tomar cuidado com essa questão dos sinais, claro, né? Eu tive um atendimento uma vez em que a paciente se entristecia muito, porque por que os pais não viram quando ela parou de sorrir? E aí É já um os pais, aspecto. né? Tanto o pai quanto a mãe, né? Por que eles não viram isso? Entende? Porque ela parou de sorrir. E quando foi que ela parou de sorrir? Justamente quando os Quando abusos começou o abuso. começaram. Então ela não pronunciava, ela não dizia, mas ela expressava através até das suas características de personalidade o que estava acontecendo. Então é lógico que existem sinais físicos, existem. A gente precisa estar Sim. atento a eles. Hematomas, Dores, né? mordidas, dores abdominais. A gente precisa estar atento a tudo isso. Mas também existem sinais que não são físicos. E às vezes, você falando me fez lembrar, às vezes, até de alguns comportamentos que são mudanças bruscas, né? Nesse comportamento que era padrão, e que há uma mudança drástica, e os pais falam, não, tá ficando birrenta, não, tá ficando Isso. rebelde. Não é questão de estar Uhum. rebelde, não é uma questão de estar se tornando rival de coleguinha na escola. Está apresentando uma irritabilidade que não é oriunda que não, das coisas normais da vida, mas sim de um abuso com o qual ela não está conseguindo lidar. Que ela não vai saber Uhum. lidar, óbvio, né? E que ninguém está percebendo. Se ninguém está percebendo, ela vai manifestar uma raiva, ela vai manifestar Exato. desatenção na escola. Então, quando você falou da criança ser ouvida, voltamos à palavra da Carla lá sobre o ECA e sobre a Luana também. É papel dos adultos, é nosso papel dos adultos sermos responsáveis por averiguar qualquer tipo de alteração. É Exato. melhor descartar qualquer coisa como não sendo nada do que achar que não é nada e isso está sendo tudo. Tudo de destrutivo na vida Exato. da criança, de desintegrativo na vida da criança, do adolescente. Corram atrás. Como o Exato. Hernani falou ali, muitas vezes os cuidadores são coniventes. Às Sim. vezes é conivência por ignorância, às vezes é conivência por não conseguir lidar com a situação, porque isso Por não mexe com saber o os que seus fazer. valores, não sabe o que Uhum. fazer, eu sou Uhum. dependente, a gente entende que tem tudo isso. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho também. Você pode Sim. buscar alternativas e conhecer pessoas que possam ajudar você a resolver essa Exato. situação. E tem um Mas outro detalhe também, Romilton, nisso daí tudo, que a gente está falando de tabus aqui, isso, aquilo, e eu me esqueci de uma situação. sim, Meninos também são abusados. exato, Porque quando a gente pensa em abuso ou em ofensa, né, como a gente está tratando, a gente só pensa nas meninas. Mas exato. existe até um tabu e um preconceito muito maior quando a gente fala do abuso infantil de meninos. Porque as pessoas já remetem a uma série de questões, por exemplo, de masculinidade. Não, Uhum, você tem que ser forte, você tem que ser. Então, é como se ele contasse, ele estivesse sendo fraco. exato, É como se ele contasse, agora as pessoas vão considerá-lo como homossexual. exato, Como se as questões homossexuais, vamos dizer assim, fossem sempre decorrentes de algum tipo de abuso. exato. Aí já vem outro preconceito aí também, né? Então, assim, Outra ignorância. então você vê como é que uma coisa realmente vai levando a outra. Então, gente, não são só as meninas que são abusadas sexualmente, os meninos também são. Então, os mesmos tipos de cuidado, porque eu já vi, Romilton, as pessoas falarem assim, ai, menina, a gente tem que cuidar muito mais. Gente, a gente tem que cuidar do ser humano, independente do gênero.
E nas suas né? Não diversas fases, interessa. né? Porque mesmo depois de adulto, a gente precisa de algum cuidado de um ou outro, de alguma coisa, né? Sim, sim. Uhum. Esse é um aspecto que, às vezes, o pessoal, você pontuou bem, né? E mais uma vez eu retorno àquele complexo sistema de crenças, né? Em torno da sexualidade humana. A mulher é a frágil, é o vasinho que vai ser penetrado, digamos assim, né? É. E o menino é o penetrador, é o másculo, é o Hum, varão, né? Tem até esses nomes é. interessantes. E ele Uhum. É nunca que vai eu acho ser, por muito exemplo. estranho. Mas enfim, né? E aí, se essa integridade, se essa imagem que está em torno da masculinidade é ferida, isso destrói essa macheza, né? Essa Isso. masculinidade toda. E por isso que não pode ser falado, não pode ser tocado nisso tudo. Mas existe sim, né? Como a Ellen disse ali, é ser o macho, né? O menino é ensinado que não é abuso, principalmente se feito por mulheres. Exato. Esse é um aspecto Uhum. fantástico. A Carla falou lá no início, e agora a Ellen falando, acho que Uhum. amarra essa É, situação, até é mesmo porque o nosso tempo verdade. está acabando. A gente tem mais Ai. uns 4 minutos. Ah, Quando o menino é abusado, e principalmente é abusado por mulher, ele não está sendo abusado no conceito social. Ele está sendo uhum. iniciado na vida sexual. É esse o Estimulado. conceito. Estimulado, ele está aprendendo a ser homem. E não é assim Porque que ele funciona. pode. Porque ele Aham. pode. Volta mais ainda naquela ideia do penetrado e ser penetrado, de penetrar e ser Exato. penetrado, né? Desse conceito aí de Aham. reducionista da sexualidade. Então, são questões que muito bem pontuado, Ellen, a gente precisa quebrar, porque não é assim que funciona. Não está na idade, não está preparado, não está maduro psicologicamente para isso, Uhum. para entender essa questão da sexualidade num momento como esse, como ele está precisando entender a vida e como funciona o corpo e como que conhece tudo isso, né? Ah, então, Carla, na fase 2 da live, né, Carla? Quando vai ser a parte 2 da live? Ai. A parte 2 da live, talvez, eu não sei se o Instagram cabe 3 pessoas, mas a gente pode pensar umas três É pessoas, aí eu te verdade. chamo para a gente debater umas coisas, né? Ou fazer a Mas parte 2 com a Carla. bota todo mundo junto e vamos fazer um liveão, como diz o povo. Outra roda E de aí, conversa. outra roda de conversa, exatamente. Ai, ai. Mas aí, Eliane, já para a gente poder caminhar para o fim, o que você poderia dizer ou conceituar aí para dar as suas considerações finais nesses 3 minutos que nós temos? Ai. Olha, as pessoas, por mais que elas considerem, como você trouxe aqueles comentários no início, né, tenebrosos ao extremo, as pessoas precisam se lembrar ou precisam entender que existem consequências no abuso. O indivíduo que foi ofendido sexualmente, ele se sente culpado, ele se sente responsável, ele cresce acreditando que não tem valor, ele cresce acreditando que ele é sujo, porque algo realmente terrível aconteceu com ele, vamos dizer assim. É, essas crianças, muitas vezes, elas ouvem também que elas realmente não valem nada, que elas nunca vão produzir nada na vida e que elas só servem para isso mesmo, Sem para serem contar, abusadas. te interrompendo um pouco das distorções, né, os distúrbios de distorções de imagem que podem surgir decorrente de um abuso. Exato. Então, Muito magro, muito gordo, muito não sei o quê, distorção de toda, até da isso, forma como vê o porque corpo, né? as disfunções alimentares, né, que acabam aparecendo aí. Então, as questões de depressão, na infância ainda, mas também na vida adulta, as questões de impotência sexual ou de frigidez sexual. Então, assim, as consequências, a gente podia fazer a parte 2 só das consequências, porque Ah, são seria ótimo. enormes. São enormes. Então, quando uma pessoa diz que uma criança gostou tanto e gozou tanto, só falou quando ficou grávida, ela não sabe, ela não tem ideia dos malefícios que tudo isso provocou e que ainda vai provocar na vida desse indivíduo. Então, assim, Exato. não sejamos levianos. Acho que o que Exatamente. menos a gente pode ser é leviano, e ainda mais numa situação como essa. No que o indivíduo tem de mais íntimo, que é a sexualidade dele, o que ele tem de mais precioso, que é a sexualidade dele. E isso foi invadido, e isso foi massacrado,
sabe? Isso foi estraçalhado. Então, há o que se fazer? Lógico que há, porque a pessoa não precisa, vamos dizer assim, morrer na lama. Só que a gente não pode, com um comentário, com esses comentários como vocês estão falando aí, Tá como vocês acabando. disseram, ai, tá acabando, enfiar, jogar essa pessoa ainda mais dentro da lama. E disse, Gente, como disse a Eliane, nós vamos marcar. Diga-se de passagem, já fica aqui combinado. Nós temos 10 segundos. Então, obrigadão a todos por participarem. Se inscrevam aí na nossa campanha minissérie de prevenção ao suicídio, tá? Até uma próxima vez. Acompanhe as redes sociais. A gente vai fazer uma segunda live.